Olá, gente, bem-vindas todos, bem-vindas e bem-vindos todos, né, ao novo episódio aqui do canal Mães na Real. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho vivido muito pessoalmente nos últimos meses e é a questão de como estamos tratando os nossos filhos. Será que a gente está respeitando os nossos filhos? Será que a forma que a gente educa os nossos filhos, que provavelmente é a forma que nós fomos educados, é a forma que honra e respeita eles de verdade? É basicamente isso que eu queria trazer aqui, saber o ponto de vista de vocês e aprofundar um pouco sobre esse assunto que eu acho que é super importante. Então, há um tempo atrás, eu comecei a me dar conta de que talvez a forma autoritária que eu educo a minha filha, apesar de com muito amor, mas ao mesmo tempo autoritária, não é necessariamente a melhor forma de honrar ela e de respeitar ela. Então, eu comecei a me observar e ver que quando ela me pedia alguma coisa, nem sempre eu respeitava. Eu dizia assim para mim, ela está fazendo birra, ou ela não sei o quê. E comecei a testar, tratar ela de uma forma diferente. E não foi tão fácil assim, né? Porque a gente está acostumado, a gente vem de um sistema patriarcal, né? Que a gente está aqui em cima, hierarquicamente, e o filho lá embaixo. Então, automaticamente, eles têm que obedecer a gente. E por que tem que ser desse jeito? E que tipo de impacto que tem sobre as crianças serem educadas dessa forma, né? Algumas pessoas falam sobre isso, inclusive, e dizem que educando as crianças assim, sem consideração, sem respeito, cria seres humanos adultos extremamente inseguros e com muito medo. E eu tendo a concordar com isso, né? Eu sei que é uma coisa um pouco controversa, talvez um pouco extrema, né? Porque foge bastante aos padrões de educação que a gente recebeu e que a gente está dando aos nossos filhos, mas eu acho que vale olhar. Então, muitas vezes eu penso assim, será que eu trataria uma amiga assim como eu estou tratando a minha filha? E muitas vezes eu vejo que não. Então, eu estou tentando mudar isso. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, se vocês colocam isso em prática e se vocês acham que é viável nos dias de hoje. Então, aqui para vocês. Na verdade, assim, Paty, eu acho que é um assunto bem difícil para os pais. Porque gera eu acho que ainda não é compreendido isso. Eu escuto muito quando a gente coloca na roda de pais, assim, de uma maneira informal, falar assim, mas se você criar os filhos desse jeito que você está propondo, eles vão crescer mimados, vão mandar nos pais e vão tá nem aí para os pais. Então eu vejo que as pessoas elas vão no extremo. E outra coisa que eu escuto muito eu fui criado assim e tô aqui, não morri, tô saudável, tô desse jeito, tá tudo certo, né? Eu acho que a gente está tentando fazer de uma maneira diferente, mas a gente ainda não sabe como fazer, né? Esses conceitos eu acho que eles são muito abstratos ainda, e eu acho que a gente precisa entrar numa coisa que talvez nós aqui já estejamos no caminho, que é do autoconhecimento e é contínuo, sabe? Porque por mais que a gente estude, eu às vezes ainda me pego fazendo isso com a minha filha, né? A minha filha ela é muito diferente de mim. Então, eu sou uma pessoa mais racional. A minha filha é extremamente intuitiva. Então, essa tendência de querer que ela seja como eu e querer, ela vem e aí eu tenho que me policiar para apenas deixar ela ser ela. Mas isso é um exercício diário, né, de realmente de respeito, de você aceitar o não da criança como um não mesmo, e de entender que autoritarismo não é autoridade, né? Eu acho que as pessoas confundem muito isso. Faz porque eu estou mandando, isso é autoritarismo, né? Mas isso não significa ser autoridade. Então, eu vejo que é uma linha muito fininha e que é uma barreira que a gente ainda não conseguiu passar, tá? Assim,
Os pais, quando, enfim, né, eles ainda têm muito medo de ter essa educação com amor, né, essa educação respeitando a criança, com medo de perder né, a autoridade do filho, que na verdade eles vão para o autoritarismo, mas é autoridade. Então, realmente é um exercício, né? E que bom que, enfim, né? Eu também, eu gosto mais dessa linha, eu vou por essa linha, eu super acredito nisso, eu nunca bati na minha filha. Eu acho que a educação com amor, respeitando o que ela quer, as vontades dela, sempre é o melhor. Mas eu não sei, assim, sabe? Eu vejo que a gente ainda. Eu não consigo conversar sobre isso com muitas pessoas, tá? Eu vejo que ainda tá bem obscuro. Meninas? Camilinha, fala aí. Eu posso falar também. Ai, que delícia falar sobre isso, na verdade, né? Porque, assim, realmente, a gente vem de um lugar diferente pra caramba disso. E a gente tá acreditando numa coisa totalmente diferente disso. E o que é mais lindo é que, bicho, até pedra muda, né? Então, assim, os resultados que a gente está vendo dessa educação, eu não vejo como muito positivos. Então, por isso que eu também estou indo numa linha totalmente buscando esse respeito, essa parceria, esse outro rolê, assim, né? Mas eu entendo quando você fala, Paty, sobre, eu não trataria uma amiga desse jeito. Mas, assim, os filhos, eles podem ser nossos amigos, mas é diferente a relação. Porque eu não moro junto com os meus amigos. Eu não tenho uma ligação emocional com os meus amigos. Eu não tenho uma responsabilidade em cima dos meus amigos. Então, não tem como mesmo eu tratar igual, né? Eu acho que o grande lance é a gente achar esse lugar de... Hoje mesmo eu falei isso pra Flor. Olha, filha, eu tô falando isso pra você como amiga. Porque ela tava tendo um comportamento estranho, assim, esquisito, nada a ver. E aí eu falei assim, olha, eu tô te avisando sobre isso como amiga. E foi bem essa sensação mesmo, sabe? Mas não como uma cobrança, mas como uma amiga. Mas me vem muito isso, assim, do quanto é diferente, né, todas as relações, assim, que a gente não precisa se cobrar de ser igual com uma amiga, porque uma amiga, ela tem outros aspectos a serem trabalhados. A gente pode até falar sobre amizade também, né, que a gente acho que nunca falou sobre isso. E o grande lance também que me vem é o quanto a gente ainda não, assim, acho que a gente aqui já sim, mas o que eu vejo lá fora muito é o quanto as pessoas não escutam as crianças. A criança tá ali falando, expressando assim, com palavras, com clareza. E o adulto tá tão nesse lugar de que eu que mando, que bicho, eles ficam surdos, absolutamente surdos, assim, a criança tentando explicar a coisa e a pessoa, o adulto, assim, principalmente quando ele está num comando, não admite que a criança tenha a possibilidade de dialogar com ela, né? Ela acha que ela vai perder a mão se ela der a oportunidade dessa criança falar o que ela sente, o que ela está pensando naquele momento, né? Então, para mim fica muito a gente prestar atenção nisso e o quanto também essa coisa de como que a gente trata, né? Eu sinto assim que dentro de casa, como a gente tem um amor maior dentro de casa, parece que em casa todo mundo aguenta mais a nossa grosseria, a nossa estupidez, assim, né? Tipo, fora de casa, tipo, se você dá uma patada em alguém, ninguém já vai... Meu, o que essa louca aí tá me dando patada, né? E dentro de casa a gente vai aguentando as patadas também, porque a gente percebe que o outro tá mais cansado, que o outro tá meio desequilibrado, porque você tá vendo a trajetória, né? E com seus amigos, com as pessoas de fora, você não tá vendo a trajetória, você não sabe como passou essa noite, né? Enfim, assim. Então, eu acredito também nessa linha aí que a gente tá falando de tratar de uma forma com mais respeito, com mais acolhimento, ouvindo e me honrando também de saber que eu tô mudando, assim, que eu não tô seguindo o mesmo caminho que me foi passado, né? E que para isso a gente precisa estudar, precisa correr atrás, precisa se formar para ser pais também, né? Não dá só para, não, que nem aquela coisa que fala, nasceu o filho, nasceu a mãe. Isso aí é uma balela que eu acho, assim, porque isso aí não é real.
Isso não é mãe na real. Mas na real eu sei correr atrás de ser uma mãe bacana, assim, não ficar só nessa, ai, nasceu, tá tudo lindo. Não tá. Porque principalmente os primeiros meses do bebê é o mais difícil, né? Super difícil, assim. Então... Ô, Fê, deixa eu só fazer uma pequena comentário em relação a isso. Eu não estava dizendo que eu acho que a gente tem que se relacionar com nossos filhos como a gente se relaciona com amigos. É um relacionamento completamente diferente. Mas eu acho que em relação a certas coisas, como, por exemplo, o respeito, escutar, isso é exatamente o que você falou, né? Eu nunca faria isso com uma amiga tá falando comigo e eu não escuto ela. Então, por que eu vou fazer isso com o meu filho? Né? Eu nunca falaria de um certo jeito com uma amiga. Por que eu vou falar de um certo jeito com meu filho? Entendeu? Eu acho que é só nessas questões mais pontuais, entendeu? Super entendi. É bem isso. Em termos práticos, né, tem para trazer assim, o que é essa relação, né? Que eu estou pensando aqui, né, que a gente fala, tá, mas o que isso significa? Como eu escuto a minha filha? Como eu respeito a minha filha, né? Como que se faz isso no dia a dia? Tem um livro chamado Disciplina Positiva, da Jenny Nelson. A gente pode colocar depois ele nos comentários, que é um tema que apresenta muito esse novo se relacionar. E tem como base o respeito, não o protagonismo da criança, não é isso, não é a criança como centro, mas é o adulto e a criança construindo uma realidade de aprendizado e de respeito juntos. Então, isso tem o olhar no olho, né? O baixar, falar na altura da criança para ela entender que, ó, tô aqui, tô te ouvindo. É essa comunicação não verbal também que o nosso corpo, né, diz. Eu acho que vai muito, e é uma coisa que me preocupa muito e muda os meus comportamentos, as minhas decisões. Eu estou exatamente nesse momento mudando a minha filha de escola para uma proposta que foca nisso, que foca no respeito da criança poder ser quem ela é. E antes de ser quem ela precisa saber quem é ela, né? Porque eu acho que a gente pula essa etapa de apresentar para os nossos filhos a oportunidade dele se descobrir quanto pessoa. Então, ele pula essa etapa, porque a gente vem cheio de regras, cheios de tem que, e ele pula essa etapa para a etapa do então eu sou isso, porque se eu for assim, a minha mãe vai me amar. Então tá bom. Então, porque a criança, ela é ilógica, né? Assim, é uma coisa muito preto no branco, né? Vai crescendo, vai mudando, mas eu tô falando, enfim, eu acabo falando muito do meu cenário, né? Que as minhas filhas estão ainda na primeira infância. Então, essa fase é uma fase em que ou é ou não é. Se você me ama, você me odeia. É assim, gente, é simples. A criança não tem nuance, não tem área cinza. Então, acho que essa consciência traz pra gente uma responsabilidade muito grande. Agora, também não significa que uma vez que você vai falar com ela mais grosso, ela vai ter um trauma eterno pro resto da vida e aquilo vai ser incurável. Não, é um somatório de coisas do dia a dia. Para tornar essa prática leve e possível. Porque senão parece que, nossa, mas eu vou ter que... Né? Não é. Para internalizar isso, é para virar a chavinha e começar a pensar e fazer diferente. Então, eu apresento esse livro como uma oportunidade para conhecer esse tema, para quem não conhece, e que vai certamente trazer muitos insights, porque ela não fala só da educação, né? Da disciplina, que significa ensinar, né? A disciplina é isso. Mas ela fala também muito da gente, dos adultos. Então, vale super a pena. Gente, eu amo esse assunto também. Esse assunto me encanta e eu acho que é um exercício diário desde pequenininho para todas as relações da vida, né? Então, assim, para todas as relações da vida. Aqui em casa a gente toma muito cuidado, né? Um com o outro, até com o nosso tom de voz. Porém, não quer dizer que a gente não tenha que se expressar. Porque, assim, eu acho que o que a gente também precisa tomar cuidado é quando a gente também fica muito no isso pode, isso não pode, ou de repente fica muito também. Às vezes a criança começa a minar, né, a autenticidade dela, né, a verdade, como vocês colocaram, a Diana colocou também, né, e a criança precisa se expressar. Mas existem maneiras e maneiras de se expressar. E de expressar todas as emoções. Então, assim, é importante. E o nosso exemplo,
né, é a base das crianças. Eu acho que assim, os nossos pais, antigamente, eles não se expressavam muito, escondiam muito dos sentimentos, e era sempre na base da ditadura, não é não, né, na base da ditadura e na base de uma comunicação que eu chamava até de uma comunicação violenta, né, uma comunicação agressiva, uma comunicação com frases em que a criança às vezes não entendia o porquê que ela estava fazendo algo errado. Então, assim, eu acho que o mais lindo na relação com as crianças, com o ser humano e com todas as relações, é o cuidado, né? Como a gente fala, a gente não tem que deixar de falar. Mas e qual é a energia que a gente está colocando nas nossas palavras? Qual é a energia que a gente está colocando no momento, nas nossas relações? Você pode falar, a gente pode falar tudo, mas como que eu posso falar? Até o nosso tom de voz pode mudar. Entendeu? Então, assim, até é tão interessante que quando a gente começa a fazer esse exercício aqui em casa, às vezes eu também mudo meu tom de voz, e o meu filho, não é porque ele tem 7 anos que ele não pode me corrigir, ele me corrige, né? Assim, mamãe, o que aconteceu que você tá brava? E assim, antigamente a gente não podia, né? Um filho falar isso pra gente, eu falava, nossa, filha, é verdade, a mamãe falou com um tom agressivo para você me desculpa. Você entendeu? Então, assim, isso é a mágica, a lindeza, é o cristal que a gente vai lapidando nas nossas relações, que vai ficar cada vez mais lindo. E a gente também se posicionar, quando alguém falar alguma coisa de alguma maneira com a gente fala, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Talvez a sua intenção não foi essa, mas o meu sentimento, hoje eu tô mais sensível, porque tem criança que às vezes é mais sensível. Tem uma criança que você pode brincar com ela ou falar de forma mais agressiva, ela não vai sentir. Então, e tem criança que vai sentir. Então, o importante é assim, cada criança é cada criança, cada ser humano é um ser humano individual, cada um tem as suas sensibilidades, um pode sentir mais do que o outro. E aí tá a empatia e a mágica dos relacionamentos, né? Porque é a empatia, o jeito da gente se relacionar, que é a dança, né? A dança da vida, que a gente vai estar sentindo, vendo como é o outro, às vezes sentem mais do que o outro, mas assim, é um assunto lindo, eu acho que a gente citou algumas coisas aqui, mas eu sou encantada por esse assunto. E eu acho que é um assunto que dá para falado, e eu acho que dá para a gente falar muito, mas eu acho que assim um bom ponto de partida é a gente começar a questionar, né, a forma que a gente foi educado, que a gente fica, né, a Jaque falou, muitos pais falam, não, eu sobrevivi, mas assim, tudo bem, você sobreviveu, mas será que você não podia ter mais do que sobrevivido se você fosse respeitado e amado, né? Viver, por exemplo, né? E então eu acho que a gente tem que questionar um pouco a forma que a gente foi educado, e eu acho que a gente tem que exercer presença, se observar como a gente está tratando o nosso filho. Então, para você que está assistindo, da próxima vez que você for falar com seu filho, se observe falando com o seu filho e veja se você acha que realmente essa é a melhor forma, se você não tem uma alternativa, né? Porque muitas vezes a gente vive no automático e a gente não se observa. Então, o convite é esse, a se observar e também não se culpar, tá? Porque a culpa também acaba sendo uma armadilha e uma distração para aquilo que realmente é importante, que é o relacionamento, né? Porque se eu tô cheia de culpa, eu tô focando em mim, não no meu filho, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esse assunto, grave outro episódio para falar um pouco mais, coloquem aqui nos comentários que a gente aprofunda mais, tá? E não esqueçam de assinar, de compartilhar, de curtir, de comentar, de interagir, tá? E até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau.